A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar você a participar do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. O link está na descrição. E também eu peço que você deixe o seu joia, deixe o seu like aí para impulsionar este vídeo, para que a plataforma possa estar enviando para outras pessoas. Peço também que você compartilhe com seus amigos e seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus, a ministração, para que eles sejam edificados na presença do Senhor. E peço também, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também que você ative o sino da notificação para quando nós enviarmos o vídeo, você ser notificado e participar junto conosco das bênçãos do Senhor. Também quero convidar você, todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus. Vamos todos juntos estar lendo a palavra e orando, declarando as suas promessas sobre a nossa vida, a sua vida, a vida de seus familiares. Amém? Contemplando a Cristo, 15º dia, o Espírito de Cristo. A graça de Deus é algo completamente espiritual e não pode ser entendida pela mente carnal. Não podemos entender a graça de Cristo pelo nosso próprio entendimento. Quando Israel era um bebê, Néfis, ele aprendeu a lei, como está escrito lá em Gálatas capítulo 4, versículos 1 ao 4. Portanto, a lei é elementar, ela é o ABC. O entendimento natural da nossa carne é lógico e razoável, mas a graça não é lógica, nem é razoável. É por isso que tanto eu como você não podemos argumentar sobre a graça. Nós podemos ouvir 10 sermões sobre a graça, e o 11º que se ouve fala sobre a lei. Ela faz esquecer os 10 que ouvimos sobre a graça. Há algo a respeito da graça que nós precisamos ouvir e ouvir novamente, porque não é natural, é celestial, é do próprio Deus. O próprio Jesus é a graça. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Isso significa que, quando pensamos em linha com o Evangelho da Graça, expressamos o coração do Senhor. 1 Coríntios 2,16 nos explica sobre isso. A vontade de Deus é que possamos crescer até a estatura de Cristo. Quando o contemplamos, somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Em Lucas, no capítulo 9, o versículo 51 e 56, diz assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Infelizmente, alguns, como os discípulos Tiago e João, ainda não sabem de que espíritos são. O Espírito de Cristo é o Espírito de graça. A atitude dos discípulos neste versículo é um espírito comum do mundo. Se alguém faz o mal a mim, então eu deveria fazer mal maior a ele.
Todas as vezes que você se percebe julgando e condenando, você deve parar imediatamente, pois saiu do Espírito da graça de Cristo. Presumimos que as pessoas somente vão mudar se ouvirem uma palavra de condenação. Se condenação tivesse o poder de nos mudar, o inimigo jamais o faria. Nós crescemos quando manifestamos o Espírito de Cristo. Como nós lemos essa passagem lá em Lucas, no capítulo 9, é quando Jesus queria passar por uma aldeia dos samaritanos e eles não o receberam. E essa atitude deixou os discípulos indignados, por isso eles falaram para pedir para mandar fogo. Mas não é com o mal que se paga a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho tem que ser pregada pela graça. A graça é que vai mudar o coração das pessoas. Todos nós pensamos que o apóstolo Paulo é o maior de todos os apóstolos. Ele não se via como sendo o maior. Quando lemos 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 9, ele fala assim: porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Paulo colocou todos os apóstolos como sendo superiores a si mesmo, quando ele declara: eu sou o menor comparado a todos os apóstolos. Nós o consideramos, e com razão, como o maior dos apóstolos, mas em sua própria opinião ele disse: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, sou o menor dos apóstolos. Ele não queria dizer isso para causar alguma falsa modéstia, mas era a sua realidade. O caminho do crescimento na graça é para baixo. A maturidade nos leva a concluir que os outros são maiores do que nós. Quando nós acreditamos que precisamos nos relacionar de igual para igual, não conseguimos manifestar o Espírito de Cristo. Por isso devemos aprender com o próprio Senhor, porque Ele disse: vinde e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Por essa razão, na última ceia, o Senhor se vestiu de uma túnica e colocou um avental e passou a lavar os pés dos apóstolos. Pedro se recusou, mas Jesus lhe disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13, versículo 8. O Senhor não disse: não tens parte em mim, mas ele disse: não tens parte comigo. Isso significa que não tinha comunhão. Isso é impressionante, porque a religião ensina que nós servimos a Deus, mas o Senhor diz que só podemos ter comunhão com Ele se Ele nos servir. Na volta, o Senhor disse que servirá os seus servos. Jesus prometeu que quando voltar, vai nos servir. Lucas capítulo 12, versículo 35. O Espírito de Cristo é que Ele, sendo Deus, desceu da glória, vestiu-se da humanidade e serviu. O verdadeiro servo considera os outros maiores do que ele mesmo. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele diz que dentro da igreja inteira ele era o menor. E ele nem está se referindo ao seu passado. Ele diz que no presente ele é o menor. Quanto mais Paulo crescia, mais ele via os seus pecados. Ele via tudo isso debaixo da luz da graça e do amor de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele fala assim: fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele cresceu na graça de Deus,
mas parece que quanto mais ele avança, mais vê que ele não é perfeito. Contudo, não pare nesse ponto. Na graça, quanto mais você vê o seu pecado, mais entende como você foi perdoado. É verdade que hoje não dizemos que somos pecadores. Nós somos santos, fomos salvos e justificados. Isso, porém, não significa que eu tenha perfeição sem pecado. Mesmo sendo justos, ainda há pecado em nossa carne. Perceber e admitir o pecado não é cair no desespero da condenação, mas é engrandecer a graça de Deus, magnificar o seu amor. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 14 a 16, diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarde-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 a 16. Parece que Paulo está assumindo uma atitude diferente do Espírito de Cristo. Entretanto, não foi essa atitude de Cristo na cruz. Depois de ter sofrido tudo, o Senhor diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Também não foi a atitude de Estevão diante daqueles que o apedrejavam. Ele disse: Senhor, não lhe impute esse pecado. Atos 7, 60. A verdade é que Paulo tinha o mesmo espírito de Cristo e de Estevão. Quando lemos o verso 15, é que descobrimos que a indignação de Paulo, na verdade, era porque a mensagem do Evangelho estava sendo resistida. Se alguém resiste ao Evangelho, precisa mesmo receber a paga de Deus. No verso 16, Paulo se refere especificamente àquele que o abandonaram. Ninguém ficou do meu lado quando enfrentou os detratores, mas ele expressa a atitude de Cristo quando diz: que isto não lhe seja posto em conta. Se alguém faz algo contra mim, já está perdoado, mas quando produz dando ao Evangelho, então sofrerá a paga. Quando alguém resiste à pregação do Evangelho, constitui-se inimigo de todos os homens. Quando a mensagem é resistida, isso significa que a pessoa deixarão de ouvir e por isso não serão salvas. Por isso, devem receber a paga. Em Romanos, no capítulo 9, nos versos 1 a 3, o apóstolo fala assim: Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Esta declaração do apóstolo Paulo, ele diz que desejaria, se possível fosse, ser amaldiçoado sendo lançado ao inferno, se isso significasse a salvação dos seus compatriotas. Essa é a demonstração do Espírito de Cristo no seu grau mais elevado. Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz que Cristo se fez maldição por nós. Então, Paulo demonstrava o mesmo amor de Cristo. Esse pessoal perseguia Paulo por todo lugar que ele ia. No entanto, Paulo os amava tanto que desejava até mesmo ser anátema, se isso resultasse na salvação deles. Este é o Espírito da graça no nível mais elevado. Paulo contemplou tanto a Cristo que ele se tornou tão parecido com o Senhor que tinha no seu coração
a mesma expressão, o mesmo Espírito de Cristo. Esse tipo de crescimento não pode ser produzido pelo esforço humano. Não pode ser simulado com nossas boas intenções. Ele só acontece quando você olha tanto para Cristo, identifica-se tanto com Ele que, no fim, os seus sentimentos se tornam como os sentimentos dele. Você chega ao ponto de morrer pelos próprios inimigos que desejam matá-lo. Que esse seja o fruto da graça em nossa vida, a perfeita manifestação do Espírito de Cristo. Amém? Que você possa se identificar com essa mensagem e saber que Jesus, Ele quer algo maior em sua vida. Por isso, cresça na graça e no conhecimento da palavra e do amor de Cristo. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos o vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra. Amém?